estou aqui de volta para contar mais parte da história. Vocês que estão me seguindo aí, dê um joinha e se inscreva no canal para ouvir a minha história. Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você hoje no canal. E quero falar mais uma vez de sonhos, de sonhador. Falar de pessoas que têm sonho e alcançam os seus objetivos. E por falar de sonho, não podemos deixar de falar do nosso irmão José. José lá do Egito, filho de Jacó. Está relatado em Gênesis, a história de José. Gênesis 37, capítulo 37 em diante, está relatada a história de José. O 11º filho de Jacó, sendo ele o penúltimo filho de Jacó. Um menino, um moço de sonho, um moço de fé, que acreditou nos seus sonhos, mesmo nas contrariedades, nas adversidades, nas barreiras que apareceu, mas ele venceu as barreiras e venceu pela fé. A história de Gênesis relata a história de José. Era o 11º filho de Jacó, um garoto esperto, né, cheio de sonhos. E ele sonhou uma vez e contou aos seus pais, reuniu a família, os seus irmãos e contou o seu sonho, né? E sonhou a segunda vez e contou novamente. A primeira vez, o José sonhou que ele estava no campo com os seus irmãos e ali havia um cesto de trigo, né, que eles estavam colhendo, e tinha 12 cestos, né, e os 11 cestos se rendiam ao cesto que o José havia colhido, né, e ele contando, os irmãos não gostaram da história, porque, ora, você está nos comparando aos cestos, você quer dizer que nós somos os cestos de trigo e que se rendia a seus pés? Que é isso, José? Você também está querendo demais? José, desde garoto, era esperto, contava a história dos seus irmãos, do seu pai. Ele vigiava o campo, olhava seus irmãos, realmente estava trabalhando, estava levando a sério o trabalho e ficava comentando para o pai, trazendo, né, com respeito, notícias com respeito aos seus irmãos lá no campo, né? E o pai botava uma fé em José. Por causa desses motivos, o José levantou uma ira dos seus irmãos, e principalmente que o pai levantou ele a maior, né? Deu-lhe uma capa, que chama naquela época de túnica, né, listrada para José, com várias cores, para diferenciar entre os outros irmãos, né? E ali botou uma moral em José, aquela túnica, impôs respeito, e os seus irmãos, mesmo assim, sem querer, mas passaram a lhe respeitar, vendo os seus irmãos, que José realmente tinha a confiança do pai, e que o pai acreditava em tudo que José falava, né? E os irmãos começaram a se irar, né? E a revolta maior foi quando José teve o segundo sonho, que ele contou para seus irmãos. O conselho que eu lhe dou, amigo, não conte os seus sonhos para ninguém, porque as pessoas costumam invejar os sonhos das outras, né? Então José contou que havia sonhado com o sol e a lua, né? Da mesma forma, ele reuniu a família e disse: papai e mamãe e meus irmãos, ontem eu sonhei com o sol e a lua, né? E o sol e a lua prestava homenagem a mim. E aquilo o pai já deu uma risada, e a mãe virou o rosto e achou: não, o José também está querendo muito, quer dizer que até eu e a mãe dele vai se render a ele? Não, não é por aí também, né, José? Mas José acreditava nos seus sonhos, sabendo eles que os sonhos dele tinha algo com Deus, era a promessa de Deus na vida dele. E José é um homem cheio de fé e prosseguiu a luta, mas com essas idas e voltas de notícia que ele trazia de seus irmãos, causou a ira entre os irmãos já não aguentaram mais e planejaram a matar a José. Arrumaram várias estratégias para matar José. Uma delas foi jogar ele num poço, num calabouço, né? E lá deixaram ele, né? Ele disse: agora ele morre de fome e de frio, e nós não somos culpados com o sangue dele, que não foi nós que derramamos. Ele vai morrer de fome e de frio aí, e de sede, né? Então saíram
foram embora e largaram José lá no poço. Mas os clamores, os gritos de José comoveu o coração de um deles, né? E ele disse, não podemos fazer isso, vamos retirar José de lá, né? E os irmãos disseram, não, de jeito nenhum, não vamos fazer isso, né? Aí vinham passando uns mercadores, a ideia foi vender José para aqueles mercadores e se ver livre de José no seu lar, na sua casa, para não os atrapalhar mais, da forma que eles pensavam que José estava atrapalhando ele, da forma que José tinha comunicação com seus pais. E ali ofereceram a José aqueles mercadores, e os mercadores puseram um valor em José, e ali eles... E logo após que seus irmãos vendeu José aos mercadores, eles mataram um cordeiro, um carneirinho das ovelhas, submergiram a capa de José ao sangue daquele carneiro, sujaram a capa de José com o sangue daquele carneiro, simulando a morte de José, que José havia sido morto pelos bichos, pelas feras, as bestas feras do campo, da floresta, né? E ali causou uma grande tristeza e desgosto aos seus pais por saber que José tinha sido morto pelos animais da selva, né? E os pais acreditaram na história dos seus filhos, né? E assim o tempo se passou. Então José foi levado para o Egito pelos aqueles mercadores, e lá ele foi vendido para um cidadão chamado Potifar. Olha como as coisas, né? E José, na casa de Potifar, com pouco tempo, começou a pegar a confiança do Potifar. Era o braço direito do rei Faraó, Potifar, e José estava num lar bem, uma casa boa, um homem, um estadista, né? O segundo homem depois de Faraó, né? O segundo governante depois de Faraó, lá no Egito, né? E por esses motivos, José estava bem, né? Prestando serviço para o homem gostando do trabalho de José. Mas aí a mulher de Potifar se interessou por José e ela assediou José de todas as formas, e José não queria, por respeito a Potifar, mas mesmo assim ela acusou ele de um falso estupro, e José foi preso, foi condenado à prisão, e José naquela prisão logo começou a fazer amizade com o povo, se tornou o carcereiro daquele lugar, né, respeitado pelos presos e tudo, e os presos engordavam, os presos tinha um tratamento bom, porque José era um homem de bom coração, e Deus estava com José, e ele tinha sonhos, né? E assim foi se passando o tempo, até que o rei Faraó sonhou, teve um sonho meio perturbado, e chamou os sábios da região para revelar o seu sonho, e ninguém conseguiu revelar o sonho de Faraó. Um dos escravos de Faraó disse, eu sei, meu rei, quem pode revelar o seu sonho? Um israelita judeu que está no cárcere. Eu e outro, quando estávamos presos, ele revelou o nosso sonho, né? E ele pode revelar o sonho do Senhor, meu rei. E o rei mandou imediatamente buscar José no cárcere, e ali contou o sonho a José, e José revelou os seus sonhos. Então o rei falou para José que havia tido 2 sonhos. Ele sonhou que 7 vacas gordas apareciam no campo, né? Mas de repente aparecia 7 vacas magras e engolia aquelas vacas gordas, né? E o rei também disse que havia sonhado com 7 espigas cheias, bem carregadas de milhos, e 7 espigas com poucos milho, muitas falhas, né? E perguntou a José o que ia acontecer. Aí José disse, olha, meu rei, o Senhor me mostra aqui em visão que vai haver 7 anos de grande abundância, e vai haver em seguida 7 anos de seca. Então, o melhor que você faz é mandar plantar os campos, destocar os campos, e plantar bastante legumes, trigo, né? Mandar fazer depósito para colocar a colheita, muito depósito, colher muito, estocar muito para os próximos 7 anos
de fome que vai haver, né? E assim o rei fez e disse: não há outro como José aqui no Egito. A partir de hoje, você, José, vai governar aqui no Egito, vai ser o segundo homem depois de mim. Então, José foi levantado a governador naquele lugar. Olha os sonhos do homem que acreditava nos sonhos acontecendo, né? E assim aconteceu os 7 anos de abundância, logo após veio os 7 anos de seca, e o povo da região circunvizinha começaram a sofrer necessidade e escassez de comida, e sabendo que lá no Egito tinha muita comida, muito mantimento, começaram a migrar para lá para comprar mantimentos, né? E ali os 11 irmãos de José foram enviados pelo seu pai para comprar mantimentos. E ali eles chegaram e compraram mantimento lá no Egito, e direto com o seu irmão José, mas eles não o conheciam, não conheciam devido ao tempo que passou, né? E compraram os mantimentos e voltaram para sua casa, e logo depois tiveram que voltar outra vez, e nesses episódios aconteceu um segredo, os enigmas da Bíblia, que outra vez eu venho para revelar, né? E na segunda vez que eles vieram comprar o alimento, que ali já estava necessitado de novo, José revelou-se para eles, né? E eles se dobraram aos pés de José, né? E pedindo perdão pelo que havia feito com José, e ali ambos choraram, se abraçaram junto. A família de José veio para aquele lugar. José mandou o rei do Egito, deu ordem que José fosse buscar sua família, e eram mais de 70 pessoas, os familiares de José, e todos vieram habitar no Egito, no lugar que havia abundância de pão, né? E os sonhos de José aconteceu conforme o que ele sonhou, o que ele havia contado com seus irmãos. Acredite nos seus sonhos. O tempo passa, as adversidades vêm, os sim, os não, mas os contras também vêm, mas você vai vencer todas as barreiras e vai realizar os seus sonhos, vai ver eles acontecer. Se os seus sonhos estiver alinhado ao plano de Deus, as coisas acontecem, basta que você creia e tenha fé, e é pela fé que alcançamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. É este o vídeo do Jovem Sonhador, e que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, assistindo nossos vídeos. Joinha, beleza, valeu! Eu tô esperando a minha vez, vai chegar a minha hora, eu acredito.